Num apartamento escuro do Japão, um garoto é agredido pelo próprio pai, que arranja qualquer motivo pra bater no moleque. Dessa vez ele ficou irado porque o filho tava demorando pra comer, e na cabeça dele isso é motivo pra sentar a mão no pequeno. Sem entender direito o motivo de tá apanhando, a criança fica repetindo um pedido de desculpas. Anos depois, esses abusos continuam martelando na cabeça do Toka Mimori. No ônibus de excursão da sua turma de escola, ele ouve Sogo Ayaka, a representante da classe 2C, pedir de volta o livro que o Omayada pegou dela só pra encher o saco. Nesse meio tempo, como Mimori observa, alguns colegas como Yasu observam com raiva, mas de cabeça baixa, enquanto as irmãs Takao agem tranquilamente, assim como o apático professor responsável pela expedição, Zakuroji Tamotsu. De repente, Mimori resolve enfrentar o valentão, mas soa frio quando o cara levanta o peito pra cima dele. Foi daí que Takoto resolveu comprar a briga, e como é um aluno respeitado nesse meio, o Mayada devolve o livro da garota. Mesmo assim, ele continua implicando com os alunos, e a vítima da vez é o Yasu. Então, o professor resolve interferir de uma forma bizarra, dizendo que vai ser um prejuízo enorme se o Yasu tirar a própria vida. Aliás, ele pede pro garoto fazer isso quando ele não for o professor, caso decida ir por esse caminho. De repente, sem nenhum motivo que pudessem perceber, os estudantes do ônibus são levados para um mundo chamado Alien pela deusa Vícios. Sem dar explicações, a entidade revela que os humanos convocados são a esperança para derrotar o grande império demoníaco. Há 200 anos, os heróis da época venceram esse grande mal, porém as forças malignas voltaram mais uma vez. Por esse motivo, Vícios precisa novamente dos poderes dos escolhidos. Os estudantes em volta não entendem o que está acontecendo. Alguns acham que foi um sonho, enquanto outros tentam digerir o que a entidade disse para eles, e outros acham que morreram. Estranhamente, o professor chama a responsabilidade e confessa que não sabe o que está havendo, mas pede para que todo mundo ouça o que a deusa tem a dizer. Aparentemente, ele estava de olho nas virtudes divinas do corpo da mulher misteriosa. Nesse meio tempo, Mimori analisa a sala espaçosa construída em pedra e as cestas de fogo, além dos soldados empunhando espadas e lanças. Por último, uma deusa com olhos dourados. Pensando nisso, ele belisca o próprio rosto, duvidando que de fato foi levado para um mundo alternativo. Dentre todos, Takoto parece o mais sóbrio e demonstra mais frieza ao perguntar se eles foram convocados para enfrentar esse tal império demoníaco. Quando a deusa confirma, ele quer saber o que acontece caso eles rejeitem essa proposta. Então Vicious responde tranquilamente que todos serão impedidos de voltar ao seu mundo. Takoto questiona de que maneira eles poderiam retornar. Então ela explica que o ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado essência do Rei Demônio, e existem dois jeitos de obter essa essência. Um deles é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio, e o outro é coletar a essência que virá após a derrota desse grande inimigo, e colocar no colar de cristal que Vicious carrega. Mostrando seu jeito de sempre, o Mayada confronta a deusa, dizendo que eles não têm nada a ver com esse império. Então Vicious se ajoelha perante os invocados e implora pela ajuda deles, chamando os alunos de heróis da salvação. Sogro argumenta que eles são apenas humanos comuns, por isso talvez não sejam a ajuda que a deusa espera. Porém a entidade revela que todos ali possuem poderes que jamais imaginavam, e essa informação causa um tremendo alvoroço entre todos. Sem mais nem menos, um lobo gigante é trazido ao mesmo tempo em que o humano. Então, o lobo é solto e devora o homem no mesmo instante, espalhando sangue por todo o salão. Logo, usando uma bola de fogo, Vicious extermina a fera. Diante dos fatos, Hijiri Takao percebe que só resta aceitar o que está posto na mesa. Em seguida, a entidade anuncia que é chegada a hora de confrontar as habilidades escondidas dentro de cada um ali presente. Então, um aluno de cada vez se apresenta para uma esfera mágica que determina o nível de capacidade dos convocados. Conforme todos iam se apresentando, a esfera demonstrava uma energia mediana, até que chega a vez de Omayada, que apresenta uma força acima do normal. Porém, Takuto chega em seguida para destruir o cristal de avaliação, fazendo Vicious aplaudir e dizer que ele faz parte da classe S. O Yamada fica com inveja e pergunta a classe dele, então a deusa informa que ele pertence ao rank A. Como sempre, o garoto percebe que nunca vai estar no nível do Takuto. Em seguida, Ayaka faz o teste e também quebra outro cristal. Além dela, Hijiri também entra para a classe S, o que nunca aconteceu antes nesse mundo, com tantos invocados apresentando uma capacidade tão elevada. Enfim, é a vez de Mimori Toka, que expressa uma luz roxa na esfera, talvez a mais fraca de todas. Sem dar nenhum detalhe, a deusa manda o próximo se dirigir pro teste, deixando Mimori confuso. Ele pergunta a qual classe pertence, mas é ignorado. Então se retira com a certeza de que é só um figurante nesse processo todo, assim como no mundo de onde ele veio. Enquanto martelava esses pensamentos na cabeça, Mimori ouve da deusa que um dos invocados alcançou a força do herói das trevas, o mais poderoso de todos. Com a mão no cristal, Yasu sabia que chegaria a sua hora. Em seguida, os invocados aprendem a ver seus status, e Mimori se frustra com os números baixos que ele apresenta, descobrindo que pertence à classe E. Cada um dos convocados possuía uma habilidade exclusiva, e ele era capaz de infligir condições de status. O Mayada fica de saco cheio de tanta falação e manda a deusa dar um tempo. O professor pede pro aluno falar direito com a entidade, então o garoto já começa a botar banca ao jogar na cara que é classe A, ao contrário do professor que é apenas classe D. Em seguida, Vicious anuncia um ritual e chama Mimori para participar
participar, dizendo que ele é o convocado com menor classificação dentre todos. Ela explica que no passado, os mais fracos sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior, e por isso foi decidido que a melhor medida a ser tomada seria descartar essas pessoas. No entanto, como esse descarte em público pode causar a revolta dos demais, ela decide dar uma chance ao herói de rank mais baixo. Mimori será deixado em uma ruína. Caso ele saia vivo de lá, não será mais jogado fora. Nessa ruína, criminosos altamente perigosos estarão à espreita, fora outros heróis que também foram deixados de lado. Esse lugar terrível é conhecido como Ruína do Descarte. Desesperado, Mimori argumenta que possui uma habilidade única, por isso não deve ser tão fraco, mas a deusa não dá a mínima pra isso. Segundo ela, as habilidades de infligir condições não têm valor nenhum nesse mundo, porque geralmente só funcionam contra inimigos extremamente fracos, além de durarem muito pouco. Em outras palavras, Vicious diz com desprezo que essa é a habilidade de um fracassado. Indignado, Mimori lembra que foi ela que trouxe ele até ali apenas para ser descartado. Porém, o próprio Takuto entra no meio para acabar com o assunto. Cansado do cara fraco que Mimori demonstrou ser, sendo humilhado por todos, o mais fraco do grupo sente uma mão no seu ombro e nota que é Yasuo, alguém que ele tanto ajudou quando sofreu bullying. Entretanto, assim como os outros, Yasuo se junta ao coro e esculacha o garoto, colocando ele para baixo por ser de um nível inferior. Em seguida, começa o processo de teleporte do herói descartado, e como é tradição de Alien, cada um dos invocados recebe um item exclusivo. No caso do Mimori, ele ficou com uma bolsa de couro surrada, capaz apenas de fazer a gema brilhar quando o mana é imbuída nela. Ayaka tenta intervir e dizer o quão errada é a forma como eles estão tratando esse garoto, mas Vicious derruba a garota com um soco no estômago. Ainda por cima, ela manda todo mundo olhar pro herói descartado e avisa que esse será o destino de todos que não têm a capacidade necessária para cumprir o objetivo, ou seja, os perdedores. Farto de tanta humilhação, Mimori estreia um dos seus poderes, a paralisação, mas nada acontece com a deusa, que é imune a habilidades tão fracas como essa por ter uma bolha dissipadora ativa constantemente em seu corpo. Essa bolha fornece proteção absoluta contra feitiços de status. Diante disso, a deusa aproveita para humilhar ainda mais o garoto, dizendo em alto e bom som que Mimori é um perdedor de classe E. Apenas para testar seus poderes acima da média, Takuto conjura uma explosão dragônica no muro do salão, deixando claro o contraste entre ele e o herói descartado, que abaixa a cabeça diante de tudo que tá vivendo. Junto do Takuto, todos os alunos desprezam o colega de classe que foi classificado como o mais fraco, ao passo que Vicious pede as últimas palavras do Mimori. Aos prontos, sem dizer nada, o garoto se lembra de quando era espancado pelo pai. Em um desses dias, seu irmão chegou até o garoto e ensinou que não adianta o quanto a gente finja ser inofensivo, isso jamais será quem realmente somos. Na verdade, esse jeito reprimido de ser é ao contrário do que podemos expressar, e mostrar essa personalidade que tá presa dentro de nós é o que vai ditar nosso caminho. Com essa lembrança na cabeça, Mimori manda a deusa ir pro inferno e manda ela se preparar caso ele volte vivo. Dito isso, ele é teleportado para a ruína do descarte e tenta abrir seu status, mas não é possível por conta da visão obscurecida do local. Se lembrando do que Vicious disse sobre sua volta, o garoto imbui mana no acessório para gerar um brilho que ele usa como se fosse uma lanterna. Olhando em volta, Mimori percebe a caverna medonha em que foi colocado, junto de crânios partidos ao meio que infestam o solo. Como se não bastasse, ele é atacado por um monstro enorme que vagava nos cantos escuros daquela área, e a única alternativa que ele encontra é correr por sua vida, ciente de que jamais poderia enfrentar um ser tão poderoso quanto esse que persegue ele. Enquanto corre, ele sente o medo real de perder a vida, então abafa a iluminação da sua bolsa e continua fugindo como pode enquanto chora, nem feliz e nem triste, simplesmente com medo. Porém, durante sua fuga, Mimori percebe que esse sentimento não é de medo, na verdade. Ao tropeçar em uma pedra no caminho, ele cai e se levanta em seguida, refletindo que o sentimento que incomoda sua cabeça é a frustração, essa que ele tanto sentiu antes de ser jogado nesse lugar imundo. Seja como for, ele sabe que é seu fim. Sem armas, sem status, sem habilidades fortes, ele não é capaz de enfrentar uma criatura desse tamanho. Sofrendo com toda a humilhação que sofreu antes de estar ali, Mimori usa a paralisação no monstro. Ao ver que deu certo, ele volta a correr enquanto se lembra do que a deusa disse, sobre como a habilidade de status que ele tem só funciona em monstros de nível baixo, e o Minotauro não parece ser uma criatura fraca. Após tomar distância do inimigo, ele se depara com outro, um pássaro bizarro que expressava uma hostilidade pura e genuína. Chorando mais uma vez, Mimori expressa seu desejo ardente de continuar vivo. Por isso volta a repetir a estratégia que deu certo da última vez. Conjurando a paralisação, ele faz o monstro ficar imóvel diante dele. Ainda apavorado, ele olha seu status e nota que a mana tá acabando, por isso só será capaz de lançar um envenenar. Ao fazer isso, ele observa o pássaro medonho sangrando pelos olhos e por qualquer orifício do seu corpo em que isso seja possível. O Minotauro, que se livrou do status de paralisação, volta a atacar o garoto que sem mana. Se pergunta se o clichê não seria alguém salvar ele em cima da hora. No entanto, como ele viu há pouco tempo atrás, nenhuma daquelas pessoas parecia disposta a ajudar Touka Mimori, o herói descartado. Sozinho nesse mundo, Mimori sente o mesmo ódio que tinha do seu pai, quando no meio de uma das surras que levava, ele chegou a dizer que mataria aquele homem. Naquela época, ele percebeu
percebeu que não era protagonista de nada e que ninguém iria ajudar ele quando precisasse. Por isso, era matar ou morrer, sem escapatória. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!